Você está prestes a desvendar as ondas colossais. Ondas tão grandes, que até pouco tempo atrás a própria ciência duvidava de suas existências. Ondas que engolem navios inteiros, e que são responsáveis por grande parte dos mitos sobre o desaparecimento de embarcações no mar. Pois quando surgem, não deixam sobreviventes. Em 1º de janeiro de 1995, um fato até então inédito aconteceu na costa da Noruega. Uma onda gigantesca, e totalmente fora dos padrões, atingiu uma plataforma de exploração de petróleo, e pela primeira vez, uma massa de água daquela altura foi então medida, e o fenômeno das ondas gigantes no alto mar deixaram de ser apenas um mito, e foram cientificamente comprovadas. A onda que atingiu a plataforma foi batizada pelos cientistas de Onda do Ano Novo. Ela mediu assustadores 26 metros de altura. A medição foi feita pelos equipamentos da plataforma e não deu margem a dúvidas. As ondas gigantes existiam de verdade, e eram realmente enormes. Até então, ondas colossais que surgiam do nada, e sem nenhum aviso no mar aberto, eram consideradas quase lendas, fruto da imaginação de velhos marinheiros. Eram também impossíveis de serem medidas, porque os dispositivos para medir a altura destas ondas acabavam destruídos pelas próprias ondas gigantes. Porém, naquele dia tudo mudou. E as ondas colossais deixaram de ser um mito. A partir de agora, você está prestes a desvendar os segredos das colossais ondas que engolem navios, e o que aconteceu com 2 famosos navios naufragados, e todos os seus tripulantes. Mas antes, se possível, deixe seu like, e já se inscreva no nosso canal, sempre com conteúdos intrigantes e super interessantes. Vem com a gente, do canal Fatos Bizarros. Obrigado. Chamadas de ondas colossais, superondas, ou vagalhões, as ondas gigantes são autênticas muralhas de água. Até o episódio da Onda de Ano Novo, testemunhas oculares das superondas eram raras, porque poucos sobreviviam a encontros desse tipo, e os que escapavam não eram levados a sério em seus relatos. Uma exceção foi o que aconteceu com a tripulação do navio militar americano, o USS Ramapo, em fevereiro de 1933, quando navegava entre as Filipinas e os Estados Unidos. Naquela ocasião, o USS Ramapo foi atingido por uma onda colossal no meio do Pacífico, e só não foi a pique porque conseguiu manobrar a tempo e abordar o vagalhão de proa, ou seja, de frente, escalando assim a montanha de água. Na época, os instrumentos de navegação eram rudimentares demais para poder dimensionar o tamanho da onda que atingiu o USS Ramapo, mas uma observação feita pelos marinheiros que estavam na sala de comando mostrou que o vagalhão era mais alto que o mastro do navio, que beirava os 30 metros de altura. Através de cálculos trigonométricos, a tripulação do USS Ramapo estimou que a onda que atingiu o navio tinha 34 metros de altura. Poucos, porém, acreditaram nisso, já que ondas gigantes estavam muito mais relacionadas ao folclore marítimo do que a um fenômeno natural real. Porém, como viria a ser descoberto décadas mais tarde, todos estavam enganados. Descrença igual viveram os tripulantes do ex-luxuoso transatlântico Queen Mary, e os 16 mil soldados americanos que estavam sendo transportados nele rumo à guerra na Europa, em dezembro de 1942. Durante a travessia do Atlântico, o navio foi atingido por uma monumental parede de água, estimada em 28 metros de altura. O navio inclinou apavorante 52 graus, apenas mais 3 graus, e ele teria capotado. Mais tarde, o incidente com o Queen Mary inspirou a criação de um livro que, depois, também virou filme. Menos sorte tiveram os 84 operários que trabalhavam na plataforma de petróleo Ocean Ranger, fincada em alto mar, a 270 quilômetros da costa do Canadá. Em 15 de fevereiro de 1982, uma onda com tamanho e força descomunal fez a plataforma de petróleo inteira afundar. Ninguém sobreviveu. Navios inteiros já desapareceram,
engolidos como se fossem simples canoas. E a explicação está na física. Quase sempre, navios são feitos para suportar ondas de 15 ou até 20 metros de altura. Não 30. Só nos últimos 30 anos, mais de 20 navios afundaram ou ficaram seriamente danificados pelas ondas colossais na costa da África do Sul, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada sobre a história das ondas colossais. Deixe seu like e inscreva-se no canal para muito mais.